Olá, iremos fazer uma abordagem sobre o tema o tráfico e o cotidiano dos escravos no Brasil colônia, com as seguintes etapas. Como se deu o início? Onde ocorriam essas práticas? Qual o principal objetivo da escravidão? O dia a dia e a forma de resistência dos escravos? Como ocorreu o fim da escravidão e os traços deixados pelos escravos no nosso país? Com a chegada dos portugueses às terras brasileiras, ainda não cultivadas, surge a necessidade de uma mão de obra. Onde buscar essas mãos de obra? E aí os senhores começaram a praticar a escravidão. Onde ocorria essa prática? A prática da escravidão existia por toda a parte do mundo, com maior fluxo na África, nas costas marítimas da África. Lá existiam as pessoas que trabalhavam para os senhores, donos das terras brasileiras, e praticavam o escambo. O que era o escambo? Era a prática de caça a negros, ou seja, negros que caçavam negros. E assim ocorria. Os negros eram capturados, levados para os navios negreiros e eram trazidos aqui para o Brasil. Na maioria das vezes, muitos morriam no navio, nos porões negreiros. Aqui chegados, eles eram levados para os mercados, para as feiras livres, e eram vendidos como mercadorias, vendidos, trocados, ou já era entregue aos seus senhores, e os senhores ali tipo que decidia o que ia fazer com aquele negro, se ia utilizar ele na sua mão de obra ou ia repassar ele como se fosse um objeto, uma mercadoria de compra e venda. Qual era o principal objetivo? O objetivo da escravidão era a mão de obra não remunerada. Onde precisasse de trabalhador, o negro estaria lá. O negro se fazia presente nas lavouras, nas casas dos senhores, nas cozinhas, nas feiras livres, onde os senhores colocassem eles para trabalhar, os negros estariam presentes. Como era o dia a dia e as formas de resistência? O dia a dia do negro era muito sofrido. Ele não tinha nenhuma forma de dignidade no que se refere à saúde, à alimentação, à moradia, a respeito. Ele não tinha nenhum tipo de dignidade. Eles eram tratados como os animais. Eles só trabalhavam sem nenhum descanso, sem nenhuma remuneração. Muitas vezes até apanhavam, se fosse visto descansando ou trabalhando de forma lenta. E era assim que eles viviam. As formas de resistência, eles se defendiam como podiam. Para eles, tudo que eles podiam fazer para se defender, eles queimavam as lavouras, eles tocavam fogo nos maquinários dos engenhos, eles atiravam fogo nas casas grandes, assim chamado por eles que eram as casas dos seus senhores. As mulheres praticavam o aborto para não ver seus filhos seres escravos como elas. Tudo isso ocorria como forma de resistência. Eles fugiam, muitas vezes eram capturados pelos capitães do mato, e muitas vezes era negro também, que puxava o saco de seus senhores em troca de sua liberdade. Quando eram capturados, eles eram brutalmente agredidos em troncos, amarrados, algemados. Muitos deles não resistiam, chegavam a falecer no tronco mesmo. E quando eles conseguiam fugir, para onde eles fugiam? Eles fugiam para os quilombos. Os quilombos eram encontrados por toda a parte do nosso Brasil. Por todos os lugares existiam os quilombos. Existia também o maior quilombo que existiu no nosso país, foi o de Quilombos dos Palmares, localizado aqui no Nordeste, em Pernambuco, que tinha mais de 30 mil habitantes. A forma de sobrevivência deles no quilombo era
através da caça e da pesca. Ele utilizava a pesca e a caça para sobreviver. Só os negros ficavam nesses quilombos? Não. Eram negros, eram pobres, eram brancos também. Os brancos que não tinham terra, que era considerada pobre, era toda essa comunidade. Toda essa comunidade. Como ocorreu o fim da escravidão? Com as formas de resistência dos escravos cada vez mais violenta, cada vez mais conturbada, e a questão dos abolicionistas que se preocupavam com os escravos, foram surgindo a indignação no modo de tratar, no modo que o negro era visto. E daí foram surgindo algumas leis. Que leis são essas? Primeiro surgiu a lei do ventre livre, onde as mulheres que engravidassem a partir daquele momento, daquela lei, o seu filho era considerado livre. E o senhor era obrigado a dar a libertação dessa criança. Ou quando ele chegasse na sua fase adulta, aos 21 anos. Até os 21 anos, o senhor tinha que libertar esse indivíduo. Se ele fosse liberto quando criança, o senhor recebia uma forma de indenização. Se ele continuasse com ele, com 21 anos eles tinham que libertar. Depois foi a lei do sexagenário, onde os escravos adultos a partir de 60 anos eram considerados livres. Porém, eles tinham que permanecer com seus senhores de 3 a 5 anos. Era como se fosse uma forma de indenizar os seus donos, de indenizar para em troca receber a sua liberdade, a sua carta de alforria. Infelizmente, muitos não conseguiam chegar, porque uma pessoa com 60 anos, já cansado, surrado, sem nenhuma forma de dignidade, muitas vezes eles não conseguiam essa tão esperada liberdade. E por fim a Lei Áurea, que deu fim a todo tipo de qualquer trabalho escravo. Traços deixados pelos escravos. Que traços são esses? O que é que podemos citar? O que é que nosso país hoje deixa de legado com a escravidão? Os traços deixados pelos escravos hoje se faz presente em toda a parte do nosso país, né? Em alguns lugares com mais frequência. Traços deixados pelos escravos. Que traços podemos perceber deixados pelos escravos até os dias atuais no nosso país? Na nossa cultura, na raça, na cor, na miscigenação brasileira, né? Podemos perceber fortemente os traços deixados pelos escravos. Em todas as partes do Brasil podemos encontrar esses traços, em alguns lugares mais fortes, como podemos dizer o exemplo de Salvador, como podemos citar o exemplo de Salvador. Salvador, a maioria da população, 80% da população baiana, são negros, descendentes de escravos. Lá se pratica o candomblé, se pratica a capoeira, as comidas típicas. Tudo isso são os traços deixados pelos escravos. Como seria nosso país hoje sem o tráfico dos escravos? Apesar dos requintes de crueldade vivenciados por eles, nosso país hoje não seria o mesmo. Como seria nosso povo? Teria essa mistura de raça, de cor? Podemos afirmar que não, né? Não teríamos essa cultura rica, essa mistura de raça, de cores, de comunidade diferente. Então podemos dizer que o tráfico e o cotidiano dos escravos no Brasil colônia foi um processo muito complexo e que deixa traços até os dias atuais, com mais